Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que a nossa meditação venha somar na sua vida, porque quando a gente medita na palavra de Deus, obrigatoriamente a nossa mente trabalha para obedecê-la, para executá-la, para colocá-la em prática. E eu sei que muitas pessoas conhecem bem a palavra de Deus, têm um vasto conhecimento dela, mas a prática nem sempre corresponde àquilo que ela conhece, ela não pratica. Uma coisa é você conhecer a receita, saber do que deve fazer. Outra coisa é você seguir aquela receita. Você que costuma fazer, por exemplo, bolo, você sabe que para se fazer um bolo, você tem que seguir rigorosamente aquela receita. E quando você obedece àquela receita, então o bolo sai de acordo com o que você esperava. Mas quando há uma deturpação da receita, quando se quer fazer a sua própria vontade, tá bom, a receita lá diz 3 ovos, mas a pessoa diz, não, mas eu quero um pouquinho mais. Bota 4 ovos, um copo de leite, e ela bota 2 copos de leite. Ela quer acrescentar, ela vai somando. Ao invés de seguir a receita, ela começa a sujeitar. A Bíblia diz, Jesus fala, ele fala que jeitosamente os fariseus, os hipócritas, os religiosos naquela altura, torciam a palavra dele. E jeitosamente acontece o mesmo nos dias de hoje com respeito às Sagradas Escrituras. Então, quando a pessoa faz ou aplica a Escritura segundo a sua vontade, suas cobiças, ela quer adaptar a Escritura ao jeito dela, ao gosto dela. É claro que ela, quando tirar do forno a receita que ela fez, vai sair um tijolo, no mínimo. E a vida dela fica imprestável, uma vida sem sabor. E é isso que tem acontecido. Muitas pessoas dizem crer, mas creem, mas não creem tanto assim. Creem de acordo com as suas vontades. Esse é o problema. As pessoas creem em Jesus segundo as suas vontades, limitada essa crença à sua vontade. E aí não acontece o que Jesus manda fazer. Agora, olha só, eu estava lendo aqui o texto de João, capítulo 6, que muito interessante isso, que diz que Jesus subiu ao monte e assentou-se ali no monte com os seus discípulos. E era a Páscoa, festa dos judeus, que estava próxima. Diz o texto que Jesus levantando os olhos,
e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, então disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus, preocupado com a necessidade daquela grande multidão. Eram 5.000 homens, somando mulheres e crianças, podia haver aí uns 20.000 pessoas, umas 20.000 pessoas, é o que se calcula. Então, Jesus, para experimentar Filipe, disse: onde compraremos pão para estes comerem? E Filipe disse: Senhor, nem 200 dinheiros de pão, nem 200 dias de pão, digamos assim, seriam bastantes para essa gente toda. Então, André, irmão de Pedro, disse: Senhor, tem um rapaz aí que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantas pessoas, não é verdade? E Jesus disse: mandai os homens se assentarem. Mandai os homens se assentar. E havia muita relva naquele lugar. Os homens sentaram. E como os homens sentaram, suas respectivas famílias também, a sua esposa, os filhos, se assentaram também. E então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos e deu aos discípulos. E os discípulos, pelos que estavam assentados, foram distribuindo tanto o pão quanto o peixe. E que chama atenção, o que chama atenção aqui é que Jesus mandou o povo se assentar. E eu fiquei pensando, o que significa isso? Jesus mandou o povo se assentar porque além dos homens, eram 20.000 pessoas, crianças, mulheres e tal. E ele mandou assentarem-se porque ele queria uma ordem, uma disciplina. Se ele começasse a dar o pão para as pessoas em pé, mesmo assim, não ia ter disciplina, não ia ter ordem. E nem todos iriam comer. Mas Jesus, o que fez? Mandou que eles se assentassem. Eu vejo aqui, nessa palavra, nesse verbo, justamente a disciplina. No que eles, as pessoas, o povo, se assentou, então havia fé, havia crença de que alguma coisa ele, Jesus, iria fazer. Então todos assentaram-se. Imagina, leva a sua imaginação até aquele lugar, naqueles tempos. Você é capaz de pensar. Você pensa bem. 20.000 pessoas espalhadas naquele monte. Cada um ocupando um lugar. Jesus mandou eles se assentarem. Eles se assentaram. E ficaram fazendo o quê? Discutindo, perguntando o que vai acontecer, atônitos, nervosos, ansiosos. Não. Eles se assentaram ouvindo a voz de Jesus, que disseram aos seus discípulos: ora, manda eles se assentarem. E eles se assentaram. Então, houve uma disciplina, uma ordem. E então Jesus pôde
fazer o milagre da multiplicação. E todos comeram a fartar-se e ainda sobraram 12 cestos, que não foram jogados fora, foram recolhidos. Então, às vezes eu fico pensando, por que tantas pessoas que são, ou que parecem ser pessoas de verdade, que estão na fé, têm um comportamento dentro da igreja, um comportamento exemplar. Porque estão dentro da igreja. Mas quando saem da igreja e que não tem ninguém as vendo, a não ser o próprio Deus, né? Claro. Então elas ficam em liberdade para fazerem o que querem. E se elas são discípulos de verdade, se elas são seguidoras do Senhor Jesus, se elas são autenticamente cristãs, o mesmo comportamento exemplar que elas têm dentro da igreja se exterioriza lá fora, junto aos seus colegas de trabalho, na escola, na faculdade, em casa, especialmente em casa, com os familiares. Ela é a mesma pessoa. O comportamento dela é o mesmo, tanto na igreja quanto fora da igreja. Tanto à vista dos discípulos de Jesus, quanto fora da vista dos discípulos de Jesus. Elas estão da mesma forma. Essas são as verdadeiras cristãs, pessoas cristãs, que santificam o nome do Senhor Jesus, que honram o nome do Senhor Jesus sem palavra, apenas com comportamento, apenas tendo um comportamento exemplar. Estes santificam o nome do Senhor. Porque louvar com a boca, falar, é fácil falar. O difícil é a pessoa ser. É fácil até fazer, digamos, a obra de Deus. O difícil é crer. E Jesus disse que, perguntado o que fazer as obras de Deus. Como era fazer as obras de Deus? Jesus disse, as obras de Deus é crer no Filho dele. É crer. Crer é esperar, é confiar, é aguardar, é se submeter diante do Filho, tanto na igreja quanto fora da igreja. Quando a pessoa tem um comportamento disciplinado, então ela santifica o nome de Deus. Porque a palavra santificar quer dizer separar. Pessoa santa, quer dizer separada. Separada para quem? Para Deus. Então, quando a pessoa vive neste mundo com um comportamento exemplar cristão, ela obviamente santifica o nome de Deus, o nome de Deus na sua vida, nos seus gestos, na sua maneira de ser, na verdade. Ela é aquilo que é, ela é autêntica, é sincera, é correta, é honesta. Ela pensa, ela se preocupa em agradar aquele que ela crê ou tem crido. Aquelas 20.000 pessoas se assentaram e ficaram aguardando.
aguardando de forma exemplar, ordeira, sem barulho, sem bagunça, sem conversa fiada. Todos queriam ouvir a voz do Senhor Jesus, que era um privilégio naquela altura. Um privilégio. Era e continua sendo. Hoje, a voz de Deus é proclamada nos púlpitos através dos servos de Deus, quando pregam, ensinam a palavra dele. E quem é disciplinado, ouve atentamente e procura se colocar dentro do que é ensinado, da palavra de Deus. Então, quando Jesus, na sua oração ao Pai Nosso, ele nos ensina dizendo: Pai, Pai nosso, não é meu Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa santificação começa com aquele que ora, que crê, que obedece, que é disciplinado. É aquela criatura que tem um comportamento ético, ilibado, um comportamento que honra o seu Senhor. Essa é a atitude do filho que honra o pai. O próprio Deus fala. Ele fala lá no último profeta, Malaquias, no Velho Testamento. O pai, o filho honra o pai, os servos honram o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra para comigo? Jesus está cobrando justamente isso de cada um de nós. Se eu sou Senhor e Pai, onde está a minha honra? Então, amiga e amigo, você vê que a crença, a fé em Deus, a fé nas Sagradas Escrituras, não é uma coisa simplesmente teórica. Você tem que vivê-la a cada momento. A gente tem que viver. E para se viver dentro da disciplina do reino de Deus, que é o reino de Deus é disciplina. O reino de Deus é disciplina. Jesus sabia que eles estavam com fome e se preocupou com eles, ou melhor, teve uma atitude para resolver aquele problema. Então Deus sabe, Ele conhece cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Nada fica despercebido diante dos seus olhos. Nem os nossos pensamentos, nem os pensamentos do nosso coração, os nossos desejos, as nossas cobiças. Nada fica oculto aos olhos dele. Então, quando a pessoa realmente quer ter o Espírito Santo, o Espírito dele, para guiá-la, ela tem que se submeter a essa disciplina, a essa ordem. Ela tem que se esforçar. Ela tem que se esforçar. Ela tem que se sacrificar. Ela tem que se violentar. É o que Jesus fala. Desde os dias de João Batista, o reino de Deus é violentado.
e somente aqueles que se violentam a si mesmo, que se esforçam, é que entram nele. Se você quer fazer um bolo, uma receita, você tem que ter tempo para isso, você tem que dedicar um tempo para aquele bolo. Você não pode fazer de qualquer maneira, você não pode fazer da sua cabeça, você tem que colocar a cabeça aí e dedicar, fazer justamente como manda a receita e ficar olhando no forno para ver se o bolo já está pronto. Tem que ter o cuidado. Assim é a vida de cada um de nós. Se eu quero servir a Deus, se eu quero agradar a Deus, se eu quero honrar o meu Senhor, o meu Pai, se eu quero santificar o nome do meu Pai, eu tenho que me separar do mundo, eu tenho que me separar das pessoas que não querem se alinhar comigo. Não há como a pessoa querer agradar a Deus e as demais pessoas, o mundo. Ela tem que se separar literalmente do mundo, sentar-se aos pés de Jesus e ficar ali, espiritualmente falando, claro. Então, quantas pessoas querem receber o Espírito Santo? Quantas pessoas querem? Todos querem receber o Espírito Santo. Então, todos ficam esperando. Vamos fazer um jejum de Daniel, vamos fazer um jejum de pijama. Vamos, na reunião hoje, vai ter um jejum lá, vamos fazer. Quer dizer, muitas pessoas ficam esperando esses momentos para fazerem o jejum. Quando a pessoa deve fazer o seu jejum por livre e espontânea vontade, sem ter que ser convidada, ela simplesmente quer. Eu desejo. Não, eu vou fazer o jejum. Eu decido fazer o jejum. Se a igreja vai fazer, não vai fazer, se o pastor quer fazer, não fazer, não tem problema. A fé é minha. A salvação é minha, pessoal. O Senhor é meu, eu que quero honrar o nome dele, então eu é que tenho que entrar, colocar-me de acordo com a disciplina, com a ordem dele. Eu é que tenho que me assentar, eu é que tenho que esperar. Eu não posso querer pegar um amigo, um colega, senta aqui, fica comigo aqui, vamos jejuar junto. Não, isso é uma coisa muito pessoal. É uma coisa espiritual, é uma coisa espontânea, é uma oferta. Esse é o sentido, a essência da oferta. A pessoa, quando faz uma oferta, ela faz por livre e espontânea vontade. Ela não faz por obrigação, por imposição. Dízimos, ela tem esse compromisso com Deus. A aliança uma marca da aliança com Deus, são os dízimos. Os primeiros 10%, que são os primeiros 10%, são os primogênitos. Né? O primogênito são os 10% primeiros, que a gente coloca no altar da gente. Isso aí é tão simples, tão claro. Mas isso é uma coisa pessoal. Há pessoas que insistem, não, eu não tenho que fazer dízimo, eu não tenho que fazer aquilo. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Tá bom, é isso mesmo, crê no Senhor Jesus, será salvo. Se você não quiser ser dizimista, não quiser ser ofertante, não tem problema, o problema é seu. O problema é seu, eu não vou lhe criticar, eu não vou jogar pedra em você porque você não é dizimista. Pelo contrário, eu vou cuidar mais de mim, eu vou cuidar para que eu não venha cair na mesma bobagem, na mesma besteira que você faz. Porque quem teme a Deus obedece às Sagradas Escrituras. Mas o dízimo é só no Velho Testamento. Não. No Novo Testamento também. Jesus fala sobre isso.
Jesus fala isso. Vocês dão um dízimo do endo, do cominho, disso e daquilo, mas se esquecem dos preceitos mais importantes. Então, você pode ler isso lá em Mateus capítulo 23. Vai ler o capítulo 23 se você tiver interesse em saber. Vai lá que você vai descobrir. Então, meus amigos, o reino de Deus é um reino de justiça. E onde há justiça, há também disciplina, ordem. E quem quer entrar no reino de Deus tem que estar disponível, disposto para se submeter à disciplina, à ordem. Eu sabia que o povo de Israel era um povo escravo no Egito. E quando Deus deu a lei foi para disciplinar esse povo. Porque cada um fazia o que bem entendia. E um povo sem lei não é nação. Israel só se tornou nação quando recebeu a lei de Moisés, as leis que Deus deu a Moisés. Nós só podemos entrar no reino de Deus, no reino dos céus, se nós colocarmos a palavra de Deus como um instrumento para a nossa atitude, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Nos sujeitarmos às palavras, à disciplina do reino de Deus. É por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas querem as coisas primeiro acrescentadas, para depois pensar no reino de Deus e na sua justiça. Então essas pessoas ficam patinando dentro das igrejas, sendo maus exemplos, maus testemunhos, péssimos testemunhos para os que estão chegando. E, infelizmente, é o que mais acontece. Não querem se submeter à ordem, à disciplina. Especialmente nos dias de hoje, que todo mundo tem liberdade, as crianças já nascem querendo os seus direitos. Mesmo sem saber o que vai fazer com eles. Mas, coitados, esse é o mundo que nós vivemos, é o mundo do inferno, é o mundo que está condenado, que vai pegar fogo, já está ardendo, já começou a arder. Mas aqueles que se submetem à palavra de Deus como norma de conduta, de pensamento, de sentimento. O apóstolo Paulo diz para os cristãos em Filipos, os filipenses, ele diz: tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus se submeteu às leis. Jesus se submeteu à doutrina, à palavra. Obedeceu em tudo. Aliás, aprendeu pelas coisas que sofreu, para ser um servo bom e fiel. Então, minha amiga e meu caro amigo, o Espírito Santo espera que cada um de nós façamos a nossa parte. Se você quer o bolo
de acordo com a receita, de acordo com o que Deus projetou, então você tem que se submeter a essa disciplina, a essa ordem. E não pense, eu não preciso de igreja, eu não preciso de ficar indo em igreja, eu não tenho que dar satisfação a ninguém da minha vida. Ninguém tem que dar satisfação a ninguém. Na igreja ninguém dá satisfação a ninguém. Eu nunca dei satisfação da minha vida, mesmo quando era membro, nada disso. Mas a minha conduta tinha que ser de acordo com o que estava na receita, está na receita escrito. Eu tinha que me submeter. Se o meu Senhor se submeteu, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo. Jesus fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Quer dizer, ele sendo em forma de Deus, tomou a forma de quê? De servo. Servo é o quê? Servo é o que serve, fazendo-se semelhante aos homens. E na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Porque a morte de cruz naquele tempo era só para as pessoas mais, os últimos deste mundo, os mais indesejáveis da sociedade. Então, teriam que ter uma morte cruel, uma morte que não era imediata, mas tinha que ir perdendo sangue, pouco a pouco, e gemendo e sofrendo, que foi a morte de cruz. Os condenados à morte de cruz eram chamados de malditos. Eram malditos. Jesus tomou a forma de amaldiçoado. Ele teve que vestir a maldição para carregar as nossas maldições. Ele foi maldito, foi considerado maldito. Mas depois está escrito que por isso, por ter sido servo até a última gota de sangue, Deus o exaltou soberanamente. O exaltou soberanamente. E lhe deu um nome. Ele deu um nome que nós temos que santificar. Um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, todo o joelho que se encontram nos céus, todos os anjos, os que foram salvos, todos os que estão nos céus, todos os que estão na terra, creiam nele ou não creiam, não importa, vão dobrar os seus joelhos. E também debaixo da terra, os demônios, o inferno, todo joelho se dobrará. Então aquelas pessoas que são teimosas, que se acham que não precisam de Jesus, que não precisam de salvação, etc., vão ter que dobrar os seus joelhos também, por causa do Rei, Senhor da glória, Jesus. Então, a pregação do Evangelho se faz necessária para levar as pessoas à consciência de que Ele é o Senhor, Jesus é o Senhor. E quem se submete a Ele hoje, dobra os joelhos por livre e espontânea vontade, porque consideram-no como Senhor. Mas aqueles que não o aceitam vão dobrar os joelhos, querendo ou não. De qualquer maneira, vão ter que dobrar os joelhos diante dele. Então, minha amiga, essa é a palavra.
Essa é a disciplina. A disciplina, a ordem que cada um de nós tem que viver diante de Deus, para que o nome dele seja santificado em nossas vidas. Deus abençoe você. Pense nisso. Você quer o Espírito dele, mas se você não santifica o nome dele agora, como é que você vai ser premiado, vai receber o Espírito de Deus se você não quer se submeter a ele agora e se separar do mundo? Como você vai querer receber alguém que você não quer? No fundo, você não quer se submeter, não é? Então, pensa bem. O Espírito Santo vem para aqueles que querem, aqueles que se esforçam, aqueles que lutam contra a sua vontade, seu coração, sua carne, suas cobiças, seus projetos, aqueles que realmente se entregam. O Espírito Santo vem para que, então, eles tenham o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus. Porque quem deu esse sentimento a ele foi o Espírito Santo, enquanto ele esteve aqui na carne. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.